Este é o momento introdutório do nosso curso dinâmico de Filosofia da Educação e Pedagogia. Estarei lendo, pouco a pouco, o nosso material didático que também está disponibilizado para você que faz este curso. A nossa intenção é que a instrumentalidade deste curso seja útil a você de agora para frente e por muito tempo. Estarei lendo. Há uma relação proximal entre filosofia da educação e pedagogia. No entanto, não se trata de uma relação natural e harmoniosa, pois filosofia, educação e pedagogia formam um triângulo dialético e autocrítico, portanto, em constante conflito de interesses e objetivos. Filosofia é uma área do conhecimento humano. Educação é outra área do conhecimento e a pedagogia uma terceira área. Podemos comparar com o círculo maior, filosofia, um círculo central, que é a educação, e outro círculo menor, que é a pedagogia. Cada um dentro do seu ramo de conhecimento, com seus próprios interesses e objetivos. Deveriam nunca haver-se separados. Seria muito importante e necessário que todo educador fosse filosoficamente instruído para se tornar um pedagogo. Percebeu as três áreas do conhecimento? Todo educador deveria ter sido filosoficamente formado para se tornar um pedagogo. Mas, como nós veremos neste curso, estas três áreas do conhecimento ganharam cada um o seu rumo, o seu viés, os seus objetivos, as suas finalidades. E por causa disso, o diálogo foi ficando cada vez mais difícil. Há uma relação proximal entre filosofia e pedagogia, mas não é uma relação muito amistosa. Por quê? Existe uma dialética. E o que é dialética? É a ideia do diálogo, mas não do diálogo amistoso. Olá, tudo bem? Como vai você? Não. É um diálogo animoso. Escuta, o que você está fazendo por aqui? Quem mandou você entrar na minha sala? O que é que você quer desta vez? É sim uma relação dialética e também autocrítica. Porque ao mesmo tempo em que as três áreas do conhecimento, filosofia, educação e pedagogia, se encontram, se conflitam, também se autocriticam. Tanto as críticas são internas quanto externas. Nós podemos afirmar que os teóricos dessas três áreas de conhecimento construíram pontes sobre abismos. Pense só. Lá está a pessoa que precisa ser educada, formada. Aqui está o educador, o filósofo e o pedagogo. Entre esta pessoa que tem que ser educada e esses três mestres do saber, há um abismo por baixo. E um abismo intransponível. O que fizeram então esses três mestres do saber? Esses três cientistas da educação? Construíram uma ponte sobre o abismo. Só que é uma ponte feita com cordas e com madeiramento. Por isso, na hora que os teóricos do saber, do conhecimento, da sabedoria, da educação, da filosofia vão passando por sobre a ponte, ela começa a balançar. Há um abismo embaixo. Há um menino e a menina do outro lado que necessitam do auxílio destes mestres do saber. Mas os ventos balançam as cordas da ponte. O abismo lá embaixo é uma ameaça. E existem as críticas daquele que não constroem as pontes, nunca atravessarão sobre elas, mas estão torcendo para que as cordas se arrebentem. Os três teóricos do saber construíram pontes sobre abismo. E isso nos deixa muito desconfortáveis. Sabe por quê? Porque o balanço das cordas que sustentam essas pontes, elas podem a qualquer momento fazer desmoronar, desmontar, desabar qualquer uma das três áreas do conhecimento.
Ao mesmo tempo em que nos sentimos seguros, aliás, por que estamos seguros? Porque pelo menos temos uma ponte. Vamos alcançar aquela criança, aquele menino, aquele jovem, aquele adulto do outro lado. Mas nós estamos atravessando a ponte, ela está balançando. Mas pelo menos a gente tem uma ponte. Ao mesmo tempo que a gente está seguro, a gente também se sente ameaçado. Afinal de contas, os fortes ventos da crítica sopram impiedosamente contra os caminhantes do saber. Infelizmente, no Brasil, existe uma ridicularização do conhecimento teórico e do conhecimento científico. Não há uma valorização para o sábio, para o intelectual, para o formador que está formado. Muito pelo contrário, existe um desprestigiamento e uma desvalorização. Parece que quanto mais difícil é, menos preço tem. Quanto mais fácil é, mais as pessoas querem valorizar. Acontece que para quem vive na área do conhecimento humano, sabe muito bem. Não existe conhecimento gratuito, sem esforço, que venha empacotado como se fosse uma balinha ou uma pílula que você toma e aí ficou sábio. Não, é um preço árduo, demorado, exige disciplina, querência, vontade, desejo, garra e aquela ideia messiológica de que você conseguirá alcançar do outro lado o formando, não todos os formandos, mas aquele que realmente precisa da formação, da educação e da orientação intelectual. Desde a nossa primeira graduação como educador, nós experimentamos o desalento com as teorias educacionais que se apresentam para nós de forma colorida, que nos propõem ou um ideal ou uma utopia de educação, sempre deixando em aberto a questão prática e efetiva desta educação. A gente sabe, as pessoas que já estão na área do conhecimento, da educação, professores, educadores, pedagogos, psicopedagogos, filósofos da educação, pessoas que já estão nessa área, nem todos eles nasceram nessa área, muito pelo contrário, vieram da iniciativa privada. Passaram pela primeira graduação, voltado para a área do conhecimento para transmitir conhecimento. Você vai se tornar um professor, uma professora, um instrutor, um orientador, um formador, uma formadora. E a nossa primeira graduação nos apresenta um mundo multicolorido, com uma educação estilizada. É assim que se educa. Quando nós vamos para a sala de aula e começamos a experimentar a realidade daquilo que o Brasil nos oferece, muitos desistem. Temos uma estatística que está indo de 30% a 40% o número de profissionais da educação que entraram nesta área, permaneceram por um tempo, se desalentaram e agora estão migrando para outras áreas. Muitos professores que são excelentes professores, excelentes formadores, passam alguns anos na sala de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, e depois querem migrar para o ensino técnico, o ensino universitário e o quanto antes para a parte de gestão e administração das escolas. Sem falar daqueles que engavetam os seus diplomas e vão fazer outra coisa na vida. Se você está assistindo às nossas aulas aqui, neste curso dinâmico de Filosofia da Educação e Pedagogia, é porque você acredita no ideal da educação. Acontece que este ideal precisa ser construído pelo educador, pelo professor, pelo orientador, pelo pedagogo, porque não vem empacotado para presente. A filosofia sempre faz uma pergunta: se realmente é possível ensinar algo novo aos homens. Aqui começa a contribuição da filosofia, que é a minha área de formação específica. Por bondade de Deus, estive sentado na carteira das universidades
E durante os anos que ali passei estudando filosofia, num curso de especialização intensivo, estudamos uma matéria chamada epistemologia. O que faz a epistemologia? Ela procura saber o seguinte: como é possível que uma pessoa adquira conhecimento e novos conhecimentos? Qual que é o processo epistemológico? A palavra epistemologia, ajuntando as duas palavras gregas, significa ciência do conhecimento. Como que uma pessoa aprende? Como que uma pessoa se instrui, se torna inteligente, intelectual? Epistemologia ou gnosiologia são os mesmos conceitos. Gnosiologia, que é a ciência do conhecimento, ou epistemologia, que é a ciência do conhecimento ou a ciência da ciência. O que nos ensina então a filosofia? A fazermos essa pergunta: realmente é possível ensinar algo novo ao homem? O pedagogo diz que sim, que ele consegue instruir. O educador diz que sim, consegue educar. Mas a filosofia pergunta: consegue? Ela inverte da afirmação para a pergunta. Como comunicar um conhecimento novo a alguém sem que antes se crie um canal artificial que faça mediação entre o emissor e o receptor? Comece a pensar. Você vai ensinar matemática, mas não dá para ensinar matemática pura. É necessário que se criem os meios, os números, o conceito, a palavra, que hajam instrumentos, tecnologias. Ninguém consegue ensinar matemática pura, português puro, física pura, filosofia pura. É preciso então que haja um processo, uma construção intelectual, uma construção metódica ou metodológica, para que a pessoa possa receber alguns conteúdos ministrados pelo seu professor, professora, mediador, mediadora, pedagogo, pedagoga. O que fazer com a perda de conteúdos durante a transmissão da mensagem? Qual o melhor código a ser utilizado nesta comunicação? Estamos na introdução. Você tem que alcançar a pessoa que está do outro lado da ponte. A ponte vai balançar. Você está preparado para suportar o balanço das cordas? Está preparado para atravessar a ponte? E quando chegar lá, vai fazer o quê? Vamos supor que você é um inglês. Do outro lado está um africano. Você atravessa a ponte, cheio de conhecimento, cheio de saber, cheio de muita coisa para ensinar. Mas o primeiro passo é saber se este africano que está do outro lado conhece o seu inglês. Se não conhece, aí você já tem uma barreira de comunicação. E a pergunta é: o que fazer com a perda dos conteúdos durante a transmissão da mensagem? Qual é o melhor código a ser utilizado nesta comunicação? Vou fazer uma pausa para que você possa rever este vídeo, tomar as suas anotações e entre em contato. A maneira mais rápida de você entrar em contato comigo, professor Rogério de Souza, é através do número do WhatsApp. DDD é o 11. O número é 999 47 43 30. Aí nós vamos conversar um pouco mais e tirar as suas dúvidas, tá bem? É uma satisfação. Até mais.